Drayson Menezes e Orlando Caldeira. É Boa isso noite. mesmo? Isso aí, boa noite. certíssimo. Então, como é que está aí o Rio de Janeiro, meninos? Tá um caos, né? Tá chovendo. Como em todos os lugares, né? Como é que está chegando o meu som para vocês aí? Tá bom, tá Tá ótimo. ótimo. Está ótimo, a imagem também está ótima. Então vamos iniciar mais um Happy Hour com o Tom. Eu estou aqui tomando o meu vinho e também a minha água. O que os meus convidados estão tomando? Chá de hibisco e água. Tá joia, tá certo. Bem, eu gosto de iniciar as minhas lives agradecendo, e eu vou ler um trechinho de um agradecimento. Hoje minha garganta não está muito boa. Que toda a paz venha do alto, que todo amor venha de dentro e que todo bem esteja ao redor. Gratidão por esse momento. Happy Obrigado. Hour com Tom Woods. Hoje a live terá dois convidados especiais. Está aí, Drayson Menezes e Orlando Caldeira. Uma live dupla. Os meus convidados eles são atores, diretores, produtores e também empresários. Nossa mãe, hein? Meninos, muito obrigado por aceitarem meu humilde convite para esta live. Vocês têm alguma coisa a dizer aí para o público de casa? Agradecer o convite, é sempre bom bater um papo nessa quarentena, né? Usando essa plataforma que tem sido usada amplamente, com força, mas que é uma forma da gente se manter conectado, né? No momento de fica em casa, que todas as indicações, né, de saúde dizem que o isolamento social é a melhor medida nesse momento, né? Então Verdade. A gente tem esses momentos de bate-papo, esse momento de ao vivo, essa troca online para se sentir próximo. E é muito importante Legal. a gente se fazer companhia, né? Poder se fazer companhia nesse momento, poder se olhar, se ouvir, poder trocar, porque eu acredito que todo mundo esteja comungando da mesma angústia, dos mesmos anseios, dos mesmos medos, e entender que a gente está tudo no mesmo barco, junto no mesmo barco, é muito importante nesse momento. Só para lembrar vocês no Brasil, eu sou o Tom Woods, sou artista plástico, estou falando diretamente de Sarasota, que fica na Flórida, Estados Unidos. A situação, só para vocês saberem, a situação aqui nos Estados Unidos está muito complicada. A gente já tem mais de 1.380.000 pessoas infectadas, com quase 90 mil óbitos. Se o Brasil chega nessa situação, vai ser uma catástrofe total, infelizmente. E quem vai sofrer mais com isso vai ser o nosso povo preto e o nosso povo pobre, infelizmente. Tá bom? E é importante falar disso porque aqui no Rio, e no Brasil de modo geral, né, por conta das declarações do nosso atual presidente, a gente tem muitas pessoas descrentes dessa doença e descrentes da importância das medidas preventivas, né? Então, Sim. Pode parecer besteira para quem está a par, para quem está olhando para essa doença com a gravidade que ela precisa, né, que ela demanda, a gente perde a noção de corre o risco de perder a noção de quanta gente ainda não está se importando com isso, ainda está relativizando isso. Exato. Eu estou aqui assustado porque eu sei que muita gente no Brasil não está levando isso muito a sério. Principalmente no quesito de ficar em casa. Quarentena. Gente, quarentena não é simplesmente ficar em casa. É para evitar com que os hospitais, com que os leitos não tenham espaço para tanta gente doente. Esse é o símbolo, o significado da quarentena. Não quer dizer que você vai trabalhar e vai para a rua, vai fazer um churrasquinho com os amigos. Gente, não é isso. E o presidente aí no Brasil, eu tenho... Aqui nos Estados Unidos, ele está sendo muito criticado com a posição dele, né? Eu espero que ele tenha visto os números dos infectados e de óbitos daqui, para que ele tenha consciência e aprenda que não é só uma gripezinha, como parece que ele falou no início, né? Bem... A gente fala de ficar em casa, mas às vezes medidas básicas estão sendo negligenciadas.
por exemplo, o uso da máscara. Tem gente, é muito comum. Eu sei que tem tido muitas máscaras bonitinhas, com estampas, mas tem gente que usa na cabeça, tem gente que usa no queixo. Dá vontade, né? Pô, é um chapeuzinho legal, é um aderecinho legal. Mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado com o outro de usar máscara. Esses dias eu fui no mercado, tinha um cara que ele tirou a máscara para tossir. Aí nessa hora eu fiquei, eu congelei, falei, meu Deus do céu. E aí, sem falar que todo dia eu acho que eu peguei Covid, né? Eu sou meio que hipocondríaco, toda hora, cuidado do Dreyson, toda hora que eu falo assim, Dreyson, peguei, chegou. Todo dia eu acho. Aí nessa hora eu falei assim, pronto, eu vou direto pro SAMU, não vou nem no mercado, já vou embora. Porque as pessoas não têm cuidado. Uhum. O povo precisa ter essa consciência de que se ele está cuidando dele próprio, ele está cuidando da família, está cuidando dos amigos e está cuidando de todos que estão ao redor dele, tá entendendo? Então a gente tem que fazer a sua parte, eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Se todos seguirem a cabeça louca desse presidente Bolsonaro aí no Brasil, que é parecido com o nosso presidente aqui também, né? Mas parece que o Bolsonaro está sendo pior do que o nosso presidente. Mas, enfim, vamos ao só para encerrar a pauta do Covid, mas é que é importante a gente salientar que hoje o Bolsonaro vetou o auxílio emergencial a diversas categorias, né, que incluem os fazedores de arte no Brasil. E falando do nosso povo preto, né, são funções que muitas vezes são ocupadas majoritariamente por pessoas negras. O presidente barrou dispositivos que entendia ajuda emergencial, estou só lendo para não cometer nenhum erro, que saiu na Folha de São Paulo hoje, para a lista de categorias específicas. A lista incluía pescadores artesanais, agricultores familiares, assentados de reforma agrária, artistas e técnicos de espetáculo, cooperados de catadores de materiais recicláveis, taxistas, motoristas e entregadores de aplicativo, entre outros. Ou seja, muita gente que ainda está trabalhando e precisando, se colocando em risco, está sendo negligenciado no direito de ter o seu auxílio emergencial. E isso é completamente triste, né? O que você acabou de ler, porque o presidente ele deveria ser, ele está aí para servir a pátria, para servir o povo. Ele deveria estar dando exemplo ao povo brasileiro. Ele está fazendo completamente o inverso. E disso eu tenho muito medo, porque eu ainda tenho muitos amigos no Brasil e toda a minha família está no Brasil. Mas, enfim, lamentável tudo isso. E a gente continua orando para que a situação venha melhorar para todos nós, né? Exatamente. E respirando e criando pontes nesse momento, que é o que a gente consegue fazer. Exatamente. É o que nos resta. Bem, vamos ao que interessa. Vamos mudar de assunto. Vamos falar da vida desses dois aí. Preparados, meninos? Meninos? Claro. Então, vamos lá. Orlando, eu quero começar a primeira pergunta contigo. Beleza? Digo o seguinte, Orlando, você vem de uma carreira bem extensa, com muitas premiações e indicações ao longo de sua carreira, no Brasil e no exterior. Em 2008, você foi indicado ao Prêmio Shell pelo espetáculo Cidade das Donzelas, premiado também na Itália, com o mesmo espetáculo. Me diga uma coisa, como tem sido esses reconhecimentos como um artista preto para você nos dias de hoje? Então, para falar sobre tudo isso, eu tenho que começar lá do comecinho, né? Eu começo a fazer teatro em 2000, numa escola estadual aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, Colégio Estadual Visconde Caetano, num grupo de teatro que tinha na escola. E desde então, eu e mais 5 amigos nos juntamos para conseguir, para poder fazer arte. E que naquele momento, a gente está falando do ano 2000, éramos um grupo de artistas periféricos, não necessariamente todos eram negros, mas que esse pensamento de viver da arte não era uma coisa comum e normal. E a gente dá continuidade desse projeto de arte, de fazer teatro, e a gente forma a Trupe Padarjan, que é uma companhia de pesquisa que existe há desde 2004, 2005. Existe a Trupe Padarjan, que é essa companhia que teve indicação ao Prêmio Shell
no ano 2018, a gente foi eleito o melhor espetáculo latino-americano em Londres em 2012, ganhamos prêmios na Itália. E é curioso ver, e aí eu devolvo respondo essa pergunta, não falando de mim, mas falando do que o Brasil ele faz com a arte no modo geral, né? A gente vê, é muito comum a gente ver o Brasil desperdiçar os seus talentos, ou não investir os seus talentos, ou então não fomentar os seus talentos. Desde 2000 até aqui, todo esse tempo que eu faço teatro, eu vi muito amigo que começou na escola de teatro comigo, que era exímio ator, extremamente talentoso, se perder pelo caminho porque não conseguiu trabalho, porque essa profissão é uma profissão muito cruel no sentido de que as pessoas não valorizam a arte. Eu digo valorizar monetariamente, assim, não entende que a arte ela precisa ter esse retorno, né? Se você gosta daquela arte, você precisa consumi-la, você precisa ter o dinheiro, porque o artista precisa viver daquilo. E eu vi muitos amigos ficarem pelo caminho, né? Eu fui um agraciado de conseguir, e muito porque também eu sou muito teimoso. E quando dizem não para mim, aí que me dá vontade de sim. Eu começo a fazer teatro na minha casa, meu pai ele era policial militar, e ele não apostava na ideia de ser ator e de ter um filho artista. Então, a todo momento, principalmente no começo da minha carreira, eu tive que brigar com meu pai, que na época era uma força muito grande. Imagina, eu vivia na casa dos meus pais, eles me sustentavam, e eu consegui me colocar dentro de casa. Quando eu falo consegui me colocar, não é só bater pé e falar, vou fazer teatro e pronto. Não, é conseguir encontrar formas de me manter, conseguir encontrar formas de pensar, tá, se meu pai está dizendo que eu não vou ter dinheiro, porque eu sou pobre, porque pobre não vive de arte, como é que eu posso pensar a minha arte como uma forma de retorno financeiro para mim? E a partir dessas perspectivas eu conseguia construir. Uma coisa que eu lembro que meu pai falava muito, é que ele falava assim, você tem que pagar seu INSS, ator não paga INSS. E em um determinado momento da companhia, da própria Tupi Padarjan, a gente pagava o nosso INSS, a gente tinha o nosso 13º, a gente conseguia fazer as nossas férias. E tudo porque a gente começou a entender a arte, virou essa chave, né? De entender a arte como um veículo que pudesse ter o retorno financeiro e que a gente pudesse dialogar com o que a gente estava vivendo naquele momento. Que interessante isso que você está falando, porque eu te ouvindo, veio toda a minha história nas suas palavras. Porque eu, como artista plástico, preto, negro, whatever, nasci em Niterói, no Morro da Boa Vista, no bairro chamado Fonseca, né? Eu passei pelas mesmas coisas que você passou. Porque não os meus pais, mas o meu pai em si, no início, ele não acreditava em mim. Imagine, um filho artista. Não, eu não quero que meu filho seja artista, porque ser artista é ser vagabundo, é ser não bandido, mais ou menos isso, e viado. Mas eu ralei muito para chegar onde eu cheguei. E hoje eu sou dono de uma galeria de arte aqui nos Estados Unidos. Então, eu lembro que meu pai falava... Desculpa, como é que é? Eu lembro que meu pai falava assim, artista só tem viado e maconheiro. Eu falava assim, pai, eu não fumo maconha. Exato, eu cresci ouvindo a mesma coisa. Hoje o meu pai, quando vê uma reportagem minha na TV, numa revista ou no jornal, ele fala com o maior orgulho, esse artista é o meu filho. Sabe? E deve acontecer a mesma coisa dentro da sua família. E é importante para que existam pessoas como eu, como você, como o Drayson, porque nós somos referência para muitos irmãozinhos pretos que estão chegando agora, cara. Entende o que eu estou falando? Então, é importante. Não, sem dúvida. É importante que tenha um Tom Woods, é importante que tenha um Orlando Caldeira, é importante que tenha um Drayson Menezes. E é isso aí, cara. Obrigado pelas suas palavras. Quer completar alguma coisa? E importante também, não só no lugar de representatividade, que é uma coisa que a gente vem falando muito, né? E que é importante, a partir do momento que você reconhece aquele espaço como possível de ser ocupado por uma pessoa negra, você reconhece aquele espaço como possível de ser ocupado por você mesmo, né? Sim, claro. Mas a gente também, como artistas, precisa saber olhar para os lugares, para os espaços, para as comunidades, para os bairros de onde a gente veio, ou
se não possível, para a nossa própria comunidade negra entender o que a gente consegue dar de retorno, né? Quando a gente trilha um caminho com o mínimo de sucesso, tem o mínimo de realização e de espaço, eu acho importante a gente, como artista, também pensar o que a gente consegue devolver para a nossa comunidade, né? O que a gente faz com esse espaço, com essas pequenas conquistas, ainda que sejam pequenas, mas o que a gente consegue fazer para dar de retorno para a nossa comunidade. Eu concordo contigo, Grayson, porque isso quer dizer você não abandonou, você cresceu, você se tornou um cidadão do mundo, você se tornou famoso, mas ao mesmo tempo você não deu as costas para a sua comunidade. Sim. Entendeu? Você tem orgulho de onde você veio. Você tem orgulho das suas raízes, como aconteceu comigo e continua acontecendo. Porque eu tenho maior orgulho, cara, de falar que eu nasci na comunidade do Morro da Boa Vista, no bairro do Fonseca, em Niterói. É impressionante porque em um determinado momento, você dizer que você vinha de uma periferia, de um subúrbio, isso era como se você se reduzisse intelectualmente, como potência, como posicionamento. E hoje em dia, quando a gente tem essa reflexão de entender, ok, eu vim do subúrbio, eu vim da Baixada, eu vim da periferia, o entendimento hoje eu tenho uma potência de história incrível, eu tenho uma potência de transformação social incrível, eu tenho uma potência de visão de mundo incrível, porque se a gente for partir da perspectiva do racismo, por exemplo, né, que é o que nos limita que a todo momento está nos limitando de ocupar os espaços. A gente, como ser preto, a gente consegue olhar o mundo, por exemplo, o mundo branco, livre, a gente consegue enxergar, por mais que eles não nos enxerguem, por mais que a todo momento o racismo tenta apagar a gente, invisibilizar a gente existe, a gente está ali. Então, a gente consegue ter, em termos estratégicos, uma visão muito ampla de como alcançar os lugares e como está. Às vezes a gente faz galinha morta, mas a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Às vezes a gente não se faz galinha morta porque a gente já deu o que tinha que dar. Enfim, tem um lugar que nós temos uma potência incrível e a gente precisa, formar essas redes, fomentar as nossas redes para que a gente possa cada vez mais se articular e partir sempre da gente. Partir do fortalecimento do nosso povo. Exatamente. Muito bem colocado, gostei. Uau, eu acho que 1 hora de live não vai ser suficiente não, cara. Eu vou ter que convidar vocês de novo, se vocês aceitarem. Eu tenho uma segunda pergunta. Sim. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o projeto Coletivo Preto. Como surgiu e de quem partiu a ideia. O Coletivo Preto, para quem não sabe, é formado por 4 nomes pretos, entre eles Sol Menezes, que é irmã do Dreyro Menezes, Orlando Caldeira, Dreyro Menezes e Licínio Januário. Falei certo. Explica para mim o Coletivo Preto. Então, quando o coletivo começou, a gente já tinha, cada um dos 4, começado, e cada um estava num lugar bem específico da sua trajetória enquanto artista. Mas, como a gente fala que o coletivo é uma companhia familiar, né? A Sol, como você disse, a Sol é minha irmã, o Orlando meu marido, o Licínio meu cunhado. Então, somos 2 casais. Tudo em família. Tudo em família. A nossa produtora, né, nosso CNPJ, é a produtora que é minha, da minha mãe e da minha irmã, que é a Príncipes Negros, que é sempre nossa parceira. Então tá tudo muito em família. E o coletivo surge a partir de conversas que a gente tinha sobre o que a gente pensava em relação à arte, em relação à arte preta, em relação ao nosso lugar no mundo enquanto artista, as convergências e também divergências, mas a gente via o quanto era rico sempre que a gente trocava uma ideia e o que a gente pensava de trabalhar junto. Eu já tinha feito um espetáculo com o Orlando chamado Boquinha, que é o solo do Orlando, escrito pelo Lázaro Ramos, dirigido pelo Lázaro e pela Suzana Nascimento. Não te contando que é um espetáculo infantil, né? Infantil, Okay. O Boquinha, ele faz parte do repertório do coletivo, mas ele é de antes do coletivo. E aí, quando a gente começa o projeto do espetáculo Lívia, que foi o primeiro espetáculo do Coletivo Preto, o Licínio e a Sol chegam pra gente com a proposta pra gente dirigir, eu e o Orlando, nós dirigimos juntos. E quando a gente começou a pensar o espetáculo, a gente pensou também, você perguntou de quem surgiu a ideia, eu vim mais ou menos com essa ideia,
já tinha tido uma experiência recente com uma outra companhia, que é uma companhia parceira até hoje, que é o Grupo EMU. E desde então fiquei muito com essa ideia na cabeça. E aí a gente começou a conversar a respeito, e a partir do início do Espetáculo Lívia, do processo do Espetáculo Lívia, surge o Coletivo Preto em si. E a gente segue desde 2016 com um espetáculo por ano. Vocês iniciaram o Coletivo Preto em 2016? Portanto, tem 2017. O Boquinha é de 2016, o coletivo mesmo é de 2017. E para além de uma companhia, somente uma companhia de repertório, de espetáculos, o Coletivo Preto surge com a premissa de trabalhar a visibilidade negra nas artes. Então, para além dos espetáculos, a gente vem desenvolvendo desde então algumas ações. A gente tem alguns projetos como o Escrita Preta, que foi o Grécio que idealizou, que era um ciclo de leituras dramatizadas de autores negros, que foi lido por atores negros e dirigidos por diretores negros. A gente teve um total de três textos, um por semana, e foi um sucesso, foi muito interessante a resposta. A gente teve um projeto para a gente, a Menina dos Olhos, que é o Mapeando os Nossos, que é o seguinte: a gente, como negro em artes, sobretudo no audiovisual, existe um mito de que, por exemplo, quando vão questionar algum diretor ou algum produtor de elenco sobre a escalação, por que você não botou um ator negro ali? É sempre a mesma frase, porque não conheço nenhum ou não tem um ator negro. Isso vinha nos ferindo há um tempo. Tipo, como não tem, é uma falta, é uma incapacidade daquele profissional de não procurar atores negros e não olhar para fora da caixa em que ele vivia, e porque a gente conhecia vários. Então, o Mapeando os Nossos, ele vem com a proposta de criar videobooks de graça para atores. Então, o Drake fazia a preparação, o coach dos atores, a gente dava texto, filmava, editava e entregava um material de videobook de alta qualidade para os atores. E já na primeira, a gente fez algumas edições. A gente estava para fazer mais uma edição agora, mas por conta do final de ano, teve muita coisa, e o Covid agora, a gente teve que adiar. Mas já na primeira edição do Mapeando os Nossos, teve uma atriz que ela era atriz de teatro, enfim, uma excelente atriz. Ela, com o material do Mapeando os Nossos, ela mandou o material para um teste de um curta-metragem, ela foi aprovada. Esse curta, ele foi para o Festival de Brasília, e ela ganhou prêmio de melhor atriz do Festival de Brasília. Uau. Então, tudo em cima desse balizado nesse lugar que a gente fala de fomentar e fortalecer a nossa rede, a partir de nós. E aí, fora o Mapeando os Nossos, tem mais... A nossa oficina, né, de teatro e vídeo, Nova Visão, que aconteceu durante praticamente um ano ininterrupto. A princípio era uma oficina de 3 meses, os alunos não quiseram ir embora, alguns alunos foram seguindo e outros alunos foram chegando. A gente fez essa oficina em outros 2 espaços também, e uma das premissas do coletivo é criar pontes. Né? Através dos nossos projetos, a gente sempre pensa formas de criar pontes. Como o Orlando falou, o Mapeando os Nossos tinha a ver com possibilitar que os atores tivessem material para ter competitividade no mercado de trabalho. A gente sabe que é um material, para quem não sabe, o videobook é um dos materiais principais para o ator, para poder mostrar seu trabalho para uma produção de elenco, para um diretor, antes mesmo do teste, muitas vezes, quando se trata de audiovisual. No Escrita Preta, a gente trouxe amigos, alunos do Nova Visão, que já estava rolando também, na época, para trabalhar na produção. Essas pessoas que trabalhavam na produção conheceram pessoas, diretores, autores, durante o processo do Escrita Preta, né, desse ciclo de leituras dramatizadas, e começaram a trabalhar com essas pessoas depois. Então, começaram a trabalhar como produtores. Aqui o Rafa Elias, que é um dos integrantes do Nova Visão, um incrível diretor de arte, figurinista, cenógrafo, artista plástico. Você falou da visão? Vou costurar. E o Nova Visão começa em julho de 2018, e a partir dessas oficinas a gente cria o Núcleo Nova Visão, que funciona como uma incubadora de projetos culturais, na qual os próprios integrantes ou até pessoas de fora podem propor projetos que vão ser desenvolvidos através dos talentos dos outros integrantes do núcleo.
Uma coisa que a E gente percebeu... essa incubadora está aberta a qualquer profissional, eu digo na área de vocês aí da arte cênica, mas está aberta a qualquer etnia? Ou vocês focam... etnia? A gente foca em projetos de artistas negros, sim. Ok. Essa seria a minha pergunta. E o interessante e aí trazendo toda essa discussão do Coletivo Preto, que eles vêm no momento em que o teatro negro no Rio de Janeiro ele retoma, claro, vindo de um trabalho já feito pelos nossos mais velhos, pavimentado por esse trabalho, e de uns 4, 5 anos para cá, a cena preta teatral no Rio de Janeiro tem um levante, uma força, começa a ter novos espetáculos, públicos, casas de teatro lotadas, no momento em que, por exemplo, o teatro branco carioca começa a perder público. Esse momento de crise faz com que a gente consiga se estabelecer, porque antes desses últimos 5 anos, a tônica dominante no Rio de Janeiro eram os editais, em que, geralmente, os mesmos grupos e profissionais brancos que ganhavam, os patrocínios sempre iam para os mesmos produtores, as mesmas companhias, os mesmos espetáculos brancos, e que não tinham a pauta racial, nunca esteve em voga nessas companhias. Esse processo começa a entrar em crise, em declínio, começa a não ter mais patrocínio. E como nós, voltando à conversa lá do começo, a gente tem essa habilidade de conseguir se reinventar na crise, né? A gente consegue se reinventar e criar artifícios e a gente conseguiu se estabelecer no momento que a gente tinha um material humano para poder, excelentes profissionais, para poder criar os espetáculos e uma demanda de um público ávido, um público negro ávido por se assistir, por consumir histórias, narrativas e espetáculos que dissessem respeito à realidade deles. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente começou a ter um crescente muito grande de espetáculos e de plateia cheia. Um dos exemplos é o Oboró, Masculinidades Negras, que é um espetáculo que eu estou fazendo, dirigido pelo Rodrigo França, escrito pelo Adalberto Neto, e que simplesmente a gente fez uma temporada de quantos meses? Primeira de 1 mês, segunda de 2 temporadas de 1 mês, uma de 1 mês e pouco, não foi? Lotadas. Aqui, a última temporada foi no João Caetano. Eu vi isso no Instagram. E foi abarrotado de gente, era lotado. E é muito curioso, por exemplo, que na época do Oboró, eu estava fazendo novela. Eu tinha acabado de fazer novela. E tem essa coisa da abordagem na rua. Mas o mais incrível que eu vivi nesse período foi que assim que estreou o Oboró, as pessoas paravam na rua e falavam assim: ei, eu te conheço, eu te vi em Oboró. O Oboró, e acontecia coisas de tipo, eu e o Dreyson, durante um dia inteiro, em momentos diferentes na cidade, pessoas paravam a gente para falar relatos de Oboró, de como foi transformador o espetáculo, de ter assistido. E em seguida veio o Iabás, né, que é o espetáculo das mulheres. Enfim, vão vir outros projetos. E fora o Oboró também, o Coletivo Preto estreou o Solano, Negras Palavras, Solano Trindade, que é um espetáculo em parceria com a Companhia de Teatro Íntimo, que é uma companhia, não é uma companhia negra, é uma companhia branca, e a gente fez essa parceria para montar o espetáculo. Orlando, continuando nesse gancho, hoje eu tenho acompanhado a história de vocês aí pelo Instagram, né? E tenho visto que as peças teatrais envolvendo o público preto no Rio de Janeiro têm lotado os teatros, tá? Mesmo com essa lotação, você acha que ficou mais fácil para o patrocinador acreditar no projeto de vocês e chegar junto com o dinheiro, dar todo o apoio que vocês precisam? Não. Tem um movimento muito forte, não só no Rio de Janeiro, mas em diversas capitais, em relação ao teatro negro, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Segunda Black, que é um encontro para se pensar, discutir e se fazer
teatro, arte preta, performance negra, é um projeto que surge a partir de outros projetos de Segunda Preta. Tem a Terça Crespa em São Paulo, a Segunda Preta em BH, esqueci o nome e qual o dia da semana em Salvador, mas foram projetos que foram dialogando e fortificando essa cena. Poucos desses projetos tiveram apoio de patrocínio. O próprio Segunda Black foi realizado, ganhou o prêmio Shell, que é o maior prêmio de teatro aqui do Rio de Janeiro, e ainda assim ele não teve patrocínio, ele foi patrocinado depois, né? Depois de já fazer sua terceira, 2 temporadas. Na terceira foi patrocinado pelo SESC, foi comprado pelo SESC, e agora ganharam um edital da ONU. O próprio Oboró foi apoiado pela Rede SESI, que é a Rede S, o Sistema S é um dos grandes mantenedores da cultura no nosso país, né? Mas não é um patrocínio do tamanho que um espetáculo como o Oboró precisaria, em termos de tamanho do espetáculo, quantidade de artistas envolvidos, e o Teatro Preto tem se feito sem patrocínio. Né? O Orlando falou desse levante, é importante ressaltar que esse levante, em contraponto a um declínio do teatro branco, é por conta de uma crise na cultura. Né? Claro. Só que os artistas pretos estão acostumados a viver na crise. Né? A gente está acostumado a se virar com pouco. A gente nunca foi dependente de grandes patrocínios para o nosso fazer. Então, a gente consegue aproveitar esse momento para seguir trabalhando, na verdade. Né? Mas ainda é uma dificuldade. Os espetáculos pretos, os artistas pretos não conseguem alcançar os grandes patrocínios. Os grandes patrocínios não chegam na gente. Isso é um ponto importante de salientar. A gente segue trabalhando, mas não necessariamente nas condições devidas. Mesmo sem os grandes patrocinadores, vocês continuam fazendo sucesso, lotando as casas, né, os teatros. Isso quer dizer que teatro preto vende. Vende. É possível. Muito. Né? Não, muito. Eu acho que a população, quando eu falo população, eu quero dizer a comunidade. A comunidade precisa de referência. Sim. Então elas vão ao teatro porque elas se veem no palco. Porque a história de vocês é a história deles também. E com isso vocês podem ganhar muito dinheiro porque é um público que consome. E consome muito. E mas aí a gente acaba não enxergando essa questão do lado financeiro, né, da comunidade negra. Deveria ser assim. Deveria ser assim, mas muitas vezes não é tão simples, porque a gente fala de pessoas, né? Quando a gente fala de empresas, até de editais, porque você passa por uma banca, né? Você passa por o seu projeto passa por uma bancada como chama? De curadores, né? Então você está falando de pessoas, e as pessoas lidam com esses projetos a partir dos seus paradigmas, dos seus preceitos, dos seus preconceitos, né? Eu estou lendo aqui as perguntas que o povo está fazendo. Teve a Laís que falou que a gente inspira, queria só mandar um beijo para a Laís. E o Alex que perguntou por que o teatro branco entrou em declínio. E eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que o teatro branco entra em declínio a partir do momento que ele não consegue mais falar com o público. Né? O nosso país, ele é preto. A minha mãe falou isso na live com você. Né? Se nós somos a maioria da população, o nosso país, ele é preto. Exato. A nossa cultura, ela é preta. Toda a cultura que a gente exporta, que o Brasil exporta, desde as referências de música, a feijoada, que é o nosso principal, né, nosso carro-chefe quando você pensa em culinária brasileira, o samba, o carnaval, a capoeira. A nossa arte, a arte brasileira, ela é preta. Ela tem a nossa assinatura, ela tem o nosso DNA. Então, quando o teatro começa a parar de se preocupar com como você se conecta com o público, esse teatro começa a se esvaziar. E o teatro preto está fazendo a contramão disso. Está, de fato, falando com o público, criando bate-papo após espetáculo, criando projetos em rede entre companhias e espetáculos. Então, no início do ano, a gente teve o projeto, no final do ano passado, a gente teve aqui no Rio o Canhoto Preto, que com o canhoto de um espetáculo preto, você conseguia desconto num outro espetáculo preto. A gente tinha uma lista. A gente indicava outros.
a gente começou uma prática de indicar outros espetáculos pretos no final de todos os espetáculos. Os produtores começaram a se conectar. Eu mesmo criei um grupo de WhatsApp com vários produtores que estavam em cartaz em fevereiro e março, estariam, né, em março, aqui no Rio de Janeiro. Em março, a gente teria 9 espetáculos pretos em cartaz só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro? Isso. Gente, isso é histórico. Eu estou falando isso porque há 35, 36 anos atrás, eu comecei a estudar teatro também. Tá? E naquela época, eu tinha pouquíssimas referências de atores negros. Né? E essas poucas referências estavam na televisão, mas faziam sempre aquele papel subordinado, o escravo, né? Essa coisa toda. E hoje não, 36 anos depois, eu posso ligar a televisão no Brasil, ainda não são muitos, né? Mas a coisa tem mudado bastante. Pô, tem vocês, tem o Coletivo Preto, tem o que você acabou de falar. Pô, a Confraria do Impossível, tem a Confraria do Impossível, tem o Grupo EMU, tem os Crespos de São Paulo, tem muita gente muito, muito interessante, artisticamente engajada e preocupada com essa retomada do teatro. Né? E aí você fala da TV. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão também para o audiovisual. Sim. Principalmente agora, pós-pandemia. Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, o teatro hoje, a gente estava numa crescente, né? Vem a pandemia e diz assim, ó, não pode mais ter muita gente no mesmo lugar. A gente não sabe quando o teatro vai poder voltar à sua saúde normal, vai poder voltar a ser como era antes. Claro, dito isso, claro. A nossa saída seria o audiovisual, a produção, o Netflix, o Amazon Prime, a própria Globo. E aí, quando se não for um conteúdo estrangeiro, americano, a gente não consegue achar tanta produção brasileira com a questão negra em alta, com o protagonismo negro, com direção negra. Tem, assim, alguns projetos independentes, sim, mas aí cai naquilo que o Dreyson falou, né? São projetos que eles acontecem sem investimento devido. Então, isso pode, em alguma instância, diminuir a questão da qualidade, né? Mas não necessariamente, mas eu digo na qualidade de trabalho, porque um profissional ele vai trabalhar sem receber. E a gente está falando de uma prática de mercado, enfim, do que a gente acabou de entender, que é uma população que consome, estará apto por consumir. E no audiovisual a gente fala de questões técnicas também, né? A falta de apoio financeiro, a falta de grana no audiovisual implica em limitações técnicas. Na verdade, vocês precisam da parte financeira, porque você tem vários profissionais envolvidos nesse projeto, né? Não é só o ator e o diretor. Tem todo mundo que está na coxinha, está trabalhando na coxinha, né? E essas pessoas, eles têm família. Eles precisam de um salário, né? E sem dúvida, eu acho que agora a gente, como artistas negros, artistas de teatro preto, a gente precisa fazer essa conexão, manter essa conexão com o teatro, mas entender que essa conexão ela se estende também para o audiovisual. E ela precisa se estender. E em todos os aspectos. Assim. Muitos profissionais muito competentes, como, por exemplo, o Licínio Januário, com projetos incríveis de audiovisual. E o que a gente precisa é que, por exemplo, uma Amazon Prime, uma Netflix vá lá e acredite. Porque mercado a gente tem, profissional a gente tem. E o que falta? Espaço. Espaço é o que falta. É chegar a pessoas que possam olhar para vocês e acreditarem no que vocês fazem. Não pelo tom da pele, entendeu? Mas pelo talento de vocês. Mas, olha, também é importante que seja pelo tom da pele também, porque nós somos uma comunidade muito grande em consumo. E isso é estudado, tem dados. Eu estou aqui, vou achar aqui os dados, mas estou aqui aberto uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que tem feito uma pesquisa muito interessante em relação ao consumo da população negra.
Daqui a pouco eu pego esses dados, mas o Orlando falou do streaming, por exemplo. A gente tem aqui no Brasil, que a Netflix já chegou aqui no Brasil, né? A Netflix é uma empresa que tem no seu DNA a diversidade, e que você pega o cardápio de produtos do Netflix dos Estados Unidos, tem muitos projetos escritos, dirigidos e protagonizados por artistas negros. E é um país que tem 13% da população negra, né? Exato. Alguns dados 14%. E aí você chega no Brasil, que somos 56%, e você não tem a empresa perde o seu DNA de tão racista que o nosso país é. Então a Netflix chega no Brasil perdendo o seu DNA de diversidade. Porque a empresa, os seus representantes aqui no Brasil, não acreditam no potencial de consumo da população negra. E já foi mostrado que é gigante. Né? Você pega o Yuri Marçal, por exemplo, que está de aniversário hoje, acabando a live aqui, acompanha lá o Yuri Marçal fazendo uma rave de live hoje, de aniversário dele. Feliz aniversário para você. O Yuri conseguiu um feito de lotar o Vivo Rio. Num domingo chuvoso. Um espetáculo de um homem só, um espetáculo dele. E de um homem preto. Sabe? Então, de um homem preto, falando sobre pretos para pretos. Então, nós temos um potencial de consumo gigante. E as empresas precisam olhar para isso. E aí eu corrijo que eu acho que não tem que ser para além da cor da pele. Tem que olhar para a cor da nossa pele e reconhecer o nosso potencial artístico. Quando eu falei do lance da cor da pele, por incrível que pareça, essa é uma realidade que todos nós sabemos aí no Brasil, né? Antes mesmo da pessoa olhar o profissional que você é, ele vai olhar o tom da sua pele. E pelo tom da sua pele, ele vai determinar se ele aceita trabalhar contigo ou não. Infelizmente, o Brasil ainda é assim. Sabe? É mais drástico. Pelo tom da sua pele, ele vai te matar. A gente está falando desse país. Que ele vai te olhar, ele vai te matar porque você é preto. E depois ele vai ver o que você é, né? Sabe por que eu levantei essa questão? Pelo seguinte, como artista plástico, eu morei na Europa, em 2 países europeus, na Holanda e na Inglaterra, né? E tive o prazer de conhecer vários países, né, com o meu trabalho. Vocês dois acreditem ou não, em nenhum desses países que eu conheci, eu senti tanto racismo quanto o meu país de origem, o Brasil. Sem dúvida. Tá? Eu cheguei à conclusão de que o Brasil, eu amo o Brasil. Não estou falando mal do Brasil não, tá, gente? Eu amo o meu país. Mas o Brasil é o país mais racista de todos que eu já passei. E o Brasil é a minha casa. A gente está falando de audiovisual, e aí, para fazer um paralelo, é importante também ressaltar alguns projetos de audiovisual feito por profissionais negros independentes e que tem uma grande relevância. Uma delas é o Românticas, a série, que é uma série escrita e dirigida por uma mulher preta, que é Priscila Maria, e que fala sobre histórias de amor de um grupo de mulheres pretas e que está disponível na internet e que a gente precisa agora fazer esse movimento para que a gente consiga alavancar a nossa arte através do audiovisual e formando pontes. Por exemplo, a Indira Nascimento, que é uma atriz de São Paulo, que é do cinema, do teatro. Ela estava agora num festival gringo, que eu não lembro qual. Ela tem indicadas, Berlim, ela tem indicado curtas-metragens no Instagram. Ontem eu assisti o curta-metragem da Flávia, que é o Han, e o curta-metragem da Yasmin, que é um documentário que Fartura, que são incríveis. É incrível. Eu acho que a gente precisa fomentar a nossa rede de consumo para que os números, porque hoje em dia a gente trabalha com isso, né? Com número, com algoritmo, para que essas plataformas de streams não tenham mais argumentos. Porque argumentos contra eles sempre têm, sabe? Até o que não é argumentado, eles argumentável. E para que a gente possa fortalecer e pensar em economia, né? Porque a gente fala em arte e aí parece muita abstração. Ai, a gente precisa comer, não precisa... Mas pensar que, por exemplo, o quanto de trabalho um projeto audiovisual, o quanto a economia gira em empregos com audiovisual. Imagina. Exato. A revolução que a gente não faria, que a gente faria por
botar as nossas histórias, porque assim como você, assim como eu, nós temos muitas histórias que não foram ditas e não foram contadas através dos meios de comunicação, porque eles não sabem, eles não viveram, eles não tiveram acesso. E o quanto seria rico em termos de narrativa, o quanto seria rico em termos de trabalho, porque a gente vai estar dando emprego para vários profissionais negros, e o quanto que a gente transformaria o nosso país. E muito, e muito. Eu acho que... Continua. Não, continua. Não, pode... Não, o que eu ia falar assim, se a pessoa, se o empresário, né, é o racismo que o impede, ou o empresário, ou o que trabalha no Netflix, se é o racismo que o impede de olhar, que olhe pelo dinheiro. Entende? Entendi. E aí eu volto lá do começo, que é aquele jeito de, como a gente está de fora da margem, né? A gente consegue olhar para os dois mundos e saber usar o jogo de cintura e dialogar e jogar para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. E saber lidar com esse racismo estrutural, né? Exatamente. Infelizmente. Meninos, vocês falaram um pouquinho do Oboró, masculinidades negras, que teve 100% do seu elenco negro, né? E como é que foi fazer palavras... Não, Negra Palavras, Solano Trindade. Foi na mesma pegada? Então, o Negra Palavra, a gente começou o processo antes do Oboró, né? Muito antes. O Negra Palavra teve um processo de 4 meses de ensaio e o Oboró... Foi antes. Hã? O Negra Palavra, ele vem... O nosso processo já é do coletivo. Mas conta do começo, que eu acho que é... A gente tem 10 minutos. Tenta... Só para lembrar, a gente tem 10 minutos... É porque o que acontece com o Negra Palavra atravessa muito o que a gente está dizendo aqui, a nossa história. Porque o projeto, ele não surge do Coletivo Preto, ele surge da Companhia de Teatro Íntimo, por conta de uma oficina que o Renato Farias deu, e que tinha um aluno que acabou virando o ator da companhia, que é um ator negro, que é o Tom. E ele, quando ele se deparou com os poemas, as poesias do Solano Trindade, ele ficou enlouquecido porque o Solano era negro, como ele, e pelo que ele dizia. E o Renato ficou muito tocado em montar o espetáculo. Ele reuniu alguns atores e começou o processo. Só que o Tom, ele foi assassinado nesse processo. Okay. Apaulado. Brutalmente assassinado. Isso e o processo no Rio de Janeiro. E o Renato, ele pensa em montar um projeto, pensa em um primeiro momento, esquecer o Solano e fazer um projeto para o Tom, em homenagem. Depois ele retoma, ele entende que fazer o Solano é uma homenagem para o Tom. Nesse momento, eu já estava no projeto como ator. Nesse momento eu chego, que é quando o Renato me chama para dividir a direção com ele. Isso, e aí vira uma parceria do coletivo Preto, junto com a Companhia de Teatro Íntimo. Agora, Orlando, não te cortando, mas senão eu vou esquecer essa pergunta. Como foi que vocês traduziram os poemas do Solano Trindade em um texto teatral? A gente chega aí. Seguindo só o que o Orlando falou, o Renato, como um diretor e artista branco, se percebe, né, a necessidade de ter uma ficha técnica negra para pensar um espetáculo sobre um artista negro que pensava sua negritude como Solano Trindade. Um artista tão importante para a história, né, da nossa cultura, da cultura do país, e especialmente da cultura negra. Então ele convida o coletivo para essa parceria, a gente conversa com ele, o Orlando assume a direção junto com o Renato. Aqui o Rafael Elias é o nosso diretor de arte, está aqui comentando. Um abraço. Eu fiz a direção dos atores, eu e o Orlando atuamos nesse espetáculo, e o Renato abre para a gente o convite para novos atores. A gente não conseguiu recuperar os atores do início do projeto, que eram atores, todos atores negros, mas de lugares diversos, e a gente abriu a gente chamou para o elenco alunos da oficina Nova Visão.
Então é onde a gente consegue efetivamente colocar em prática muito do nosso discurso, que é abrir a nossa rede, abrir espaço para outros artistas. E foi muito feliz e muito rico. O próprio Rafa, que era aluno do Nova Visão, que eu fui conhecendo durante os processos do núcleo e da oficina, o trabalho dele de artista plástico, de cenógrafo, e ele assumiu a direção de arte do espetáculo e foi genial. Ele é um artista genial. Os atores que chegaram, acho que a gente teve três atores que nunca tinham feito um espetáculo profissional. Estrearam no espetáculo. Exatamente. E quando você fala como traduzir os poemas para a cena, eu sou ator, mas eu tenho como formação também o circo. E desde a companhia Trupa d'Argent, a questão do movimento é muito presente no meu fazer teatral. Eu sempre penso o teatro como movimento e forma. E foi um casamento muito interessante do Renato Farias, que ele trabalha muito a palavra, comigo, que além de dirigir junto com o Renato, também faço a direção de movimento. E eu trabalho muito com a imagem, com o corpo. Então, quando você pensa um espetáculo com poesia, você pensa algo chato, declamado, e a gente foge completamente desse lugar. É só um parênteses que a dramaturgia do espetáculo era essencialmente poesias. Não foi uma adaptação das poesias, eram as poesias na íntegra. O Renato assina a dramaturgia, né, pensando a organização desse texto em relação ao espetáculo, dessas poesias. E a gente fala poesias na íntegra, e é um espetáculo que tem muita música, graças à direção musical do André Muato, e muito movimento. É um espetáculo todo coreografado, que você é surpreendido a cada momento com as coisas que surgem ali no palco, tem percussão corporal, enfim. A gente conseguiu agregar muito da nossa informação, do nosso cotidiano ali no espetáculo, e que dialoga diretamente com o que o próprio Solano fala e o que ele traz nas poesias dele. Como eu tive o prazer de trabalhar com a filha dele, a Kel Trindade, né? Alguns anos atrás, porque ela também é artista plástica, e ela chegou a fazer parte de algumas mostras minhas, algumas que eu atuei como artista e também como curador de arte, né? Me diga uma coisa, como que é essa parceria profissional de vocês dois? Vocês desenvolvem projetos juntos? Então, o Coletivo é um dos nossos projetos juntos, né? Acho que o Boquinha é o nosso primeiro projeto junto. Na verdade, eu comecei a produzir, eu trabalhei durante um bom tempo, principalmente como produtor, mas eu comecei a produzir a convite do Orlando. Eu estava a fim de produzir há um tempo, estava olhando para isso como profissão, e aí eu falava para todo amigo que eu encontrava, se tiver uma possibilidade, me chama de assistente, eu quero aprender. E aí eu conheci o Orlando, a gente estava começando a namorar, já namorava, mas bem no início, os primeiros meses, e ele me convidou para fazer assistência de produção de uma temporada de um espetáculo da companhia dele, a Trupa d'Argent, um espetáculo já estreado. E o Orlando, então, é responsável por isso? Também, claro, é um grande responsável. Quando eu conheci o Orlando, eu tinha 23 anos, o Orlando já tinha 23 também, Dries, vai. Já tinha 29, já tinha uma carreira consolidada no teatro. Então, o Orlando é uma das minhas maiores inspirações, assim, em relação a se pensar profissionalmente em arte, como artista, né? Depois eu comecei eu produzi o espetáculo seguinte, autoral da companhia dele, e depois eu produzi um espetáculo que era um projeto dele, que é o Boquinha, né? E é muito interessante quando você começa a se relacionar com alguém que, além da paixão, né, do amor, existe a admiração. O Dreyson foi... Né? E quando eu conheci o Dreyson, eu falei, cara, o Dreyson, ele seria um ótimo produtor. E aí eu cheguei na companhia e eu falei assim, olha, dá uma chance, o Dreyson, ele é um ótimo produtor, chama ele para fazer assistência. Porque podia cair no risco do tipo, é namorado do Orlando, tu quer botar o namorado para trabalhar. Isso que eu ia perguntar agora. Isso foi não. E eu falei assim, não, vamos lá, manda como assistente. E assim, eu amo trabalhar. Eu amo meu trabalho. E eu amo trabalhar, eu amo meu trabalho. E para mim, o trabalho é o lugar onde eu tenho maior... para mim é muito sério, tudo é muito sério no trabalho. Então, quando ele ia produzir, não tinha amorzinho. A gente não tinha essa relação. Era uma relação profissional ali. E foi ótimo, tanto que no próximo espetáculo... Ele é um profissional durão,
É. Não dá nem pra eu mentir e dizer que não, porque tem um monte de gente aqui que já trabalhou com ele. Ele é. E no próximo... Foi tão boa a experiência que no espetáculo seguinte, o Dreyson entrou como direção de produção. Ele já, no espetáculo seguinte, ele já promoveu. E é muito bacana porque foi um casamento de ideologia, um casamento de alma, um casamento de amor, um casamento de sonho. Nós dois somos cristianos, então a gente sonha muito. E é muito legal quando... A gente tem 2 minutos só para você saber. Porque eu não então, quero... para fechar, o próximo do que a gente trabalha junto, a gente acabou criando também uma marca de saias masculinas, chamada Galo Solto Saias Masculinas. E que, a princípio, é o nosso projeto mais ousado, porque a gente foge da nossa zona de conforto, que é o teatro. Não deixa de ser uma criação, porque criar uma saia, criar uma marca, a gente foi entendendo na prática que é um rolê muito complexo, são muitas camadas, muita coisa. Hoje a gente vendia, né, antes da pandemia, de 2 pontos de venda, um em Madureira, um em Ipanema, e fazemos ainda a venda online, mantemos a nossa venda online, então compre nossas saias, ajuda a gente a pagar o aluguel, que agora é o que a gente tem que estar fazendo. Quais são as plataformas das vendas online que vocês utilizam? Pelo Instagram você descobre tudo, só achar lá, Galo Solto Saias Masculinas, acompanhe o Coletivo Preto nas redes sociais também, Coletivo Preto, é fácil de achar, só isso. Sigam o Orlando, sigam a mim, Orlando Caldeira, Dreyson Menezes, e qualquer coisa, pergunta pra gente, a gente bate um papo lá. E o Tom Woods também, que vai ter várias lives maneiras. RUTHZ. A gente tem 27 segundos. Eu gostaria de agradecer a vocês dois aí, Dreyson Menezes e Orlando Caldeira, por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado pela audiência, público de casa. Eu espero rever os meninos numa outra oportunidade, porque 1 hora é muito pouco. Né? Foi ótimo papo. Obrigado, gente que assistiu. Muito obrigado pelo convite. Beijo.